Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, estamos de volta para mais um vídeo do canal. E desta vez estamos retornando com um quadro que ficou um pouco ausente uns tempos aí, que é o nosso querido quadro de jogos mais antigos, nosso Jogando e Relembrando. Ultimamente só tenho trazido ou lançamento, ou jogo indie, ou jogo de maker. E os jogos antigos acabaram ficando um pouquinho de lado, mas nós estamos de volta e em grande estilo. Então vamos aqui tirar a poeira, vamos aqui pegar esse jogo mofado já, cheio de fungos, e colocar pra rodar e nos divertir muito. Vamos falar um pouco sobre ele, falar um pouco das minhas experiências com esse game em particular, que é o lendário, o surpreendente e supremo Half-Life 2, a sequência direta de Half-Life, que é simplesmente um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores jogos de FPS que eu já joguei na vida. E olha que eu joguei esse Half-Life 2 tardiamente, eu demorei muito pra jogar o jogo. Porque na época, quando ele lançou, eu não tinha um computador que nem sequer, rodava ele. Não rodava, era impossível rodar o Half-Life 2 no meu computador, naquele computador que eu usava na época. Nem placa de vídeo tinha, cara. A placa, ela era, sei lá, era a placa que já vinha própria na... como é que fala? Tem um termo específico pra isso que eu esqueci. Era uma placa fuleira, não era uma placa que aguentasse muita coisa, rodava alguns jogos aqui e ali, mas infelizmente eu já fiquei muito feliz que ela rodasse o Half-Life 1, mas o 2 realmente não teria condições nenhuma de rodar no meu antigo computador. Então eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo quando ele foi lançado, que foi no dia 16 de 11 de 2004 para PC. Depois tiveram versões para o Xbox Play 3 e Xbox 360 e para Linux. Mas a versão de PC, que é a versão original, né, que é a versão que lançou primeiro, eu só pude jogar muito tempo depois, felizmente. E o Half-Life, ele foi desenvolvido pela Valve, como a galera sabe, é mesmo que desenvolveu o Half-Life 1. E foi produzido pela Valve, foi publicado nas lojas em mídia física, se não me engano, pela Electronic Arts e pela própria Valve na Steam, óbvio. Infelizmente a Sierra não teve participação, se não me engano, no Half-Life 2, ela só participou no Half-Life 1. E, cara, Half-Life é um jogo que marcou minha adolescência, minha vida como gamer muito forte. Eu joguei muito Half-Life, principalmente Half-Life 1. Eu inclusive ainda tem vídeos no canal, tem vídeo no canal do Half-Life 1. Eu tenho o jogo original Half-Life, tem o Blue Shift também original, que eu comprei na mão de um amigo na época. E quando eu comprei o Half-Life também, eu comprei numa promoção nas lojas americanas, nas lojas americanas. Não sei se todo mundo que assiste conhece as lojas americanas, uma rede de lojas onde você encontra de tudo, inclusive jogos e tal. Tem uma seção para jogos, não é muito grande, mas tem. Na época tinha sido uma versão especial com versão jogo do ano, uma coisa dessa. Era uma versão especial do Half-Life, tava baratinho, custou R$20, eu comprei e não me arrependi. Eu já conheci o jogo anteriormente, porque eu havia visto na casa de um amigo meu. E no início eu não tinha gostado muito, né? Porque a parte que eu vi, a primeira parte que eu vi, eu vi em duas partes, né? A primeira vez que eu vi foi uma parte meio paradona, assim, meio sem graça do jogo. Na verdade foi bem o começo, onde você tá conhecendo o laboratório, onde não acontece muita coisa. E aí eu achei, pô, que jogo chato, velho. Mas depois, a segunda vez que eu vejo, esse meu amigo já tava enfrentando um monstro, né? Aquele monstro gigante que parece que tem 3 tentáculos e tal, quem conhece sabe. E aí a coisa já mudou de figura e o jogo já ganhou um outro contorno pra mim e eu gostei muito. E eu sempre fiquei com vontade de jogar. E aí quando eu encontrei o game nas prateleiras lá das lojas americanas, eu vi a oportunidade, eu tava com dinheiro. Graças a Deus, apesar de ser o pivete na época, eu tinha juntado uma grana e acabei comprando. E jogando muito mesmo. Eu adorava o Half-Life, sempre joguei bastante. Zerei e tal, e joguei de novo. Porque ele era um jogo que, além de ele possuir na época, que se não me engano, o primeiro jogo foi lançado em 98 e ganhou o prêmio de melhor jogo do ano na época, né?
ele foi lançado. O que ele tinha de bacana é que ele tinha umas mecânicas muito interessantes que até hoje são copiadas nos jogos de FPS, né? Half-Life, tipo, se Doom foi o pai, se o Wolfenstein 3D é considerado o pai do FPS, o Doom primeiro é considerado o pai do FPS moderno, porque foi o que introduziu novas mecânicas no jogo. O Half-Life com certeza é o outro divisor de águas dos FPS que introduziu novas mecânicas, uma jogabilidade mais interessante, mais ágil, com gráficos excelentes, com um enredo profundo, que antes os FPS antigamente não tinham um enredo assim tão relevante, era uma coisa bem simples. O Half-Life ele apresentava um enredo muito profundo, muito bem desenvolvido, com personagens. O personagem principal, o Gordon Freeman, ele, apesar dele ser um cara que você não via tecnicamente, você não via, ele não falava, mas ele conseguiu ser um personagem extremamente carismático. Até hoje eu não sei direito como, porque você não tinha interação nenhuma com ele, né? Tipo, ele nunca falava, né? Como a Samus ou como o Link, ele não falava. Ele emitia som, cara, ele não falava, ele não aparecia nas imagens, você só sabia como ele era por causa da capa do jogo e tal, das promos. Mas era complicado e ele conseguiu se tornar um personagem extremamente carismático, ser o físico fodão do pé de cabra. E era muito bacana, e tipo, a história do jogo todo era muito interessante. Tinha a presença do J-Man, aquele cara misterioso e tal, os alienígenas, todo aquele enredo por trás. Você se sentia realmente, eu pelo menos me sentia realmente imerso no enredo do Half-Life. Atualmente estou jogando a versão do Black Mesa, que é uma versão do Half-Life com os gráficos da Source, que está muito bom. Seria um remake do primeiro jogo, né? Uma versão feita por fã, muito, muito bem feita, por sinal, estou adorando. E nossa, e Half-Life marcou muito minha história. E depois eu tive acesso ao Blue Shift, que eu comprei na mão de um amigo meu na época. E também me diverti muito horrores com o Barney, que é o outro personagem. E também tinha uma terceira expansão, que era o Opposition Force, que eu nunca joguei, infelizmente. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas sei que você atua como um dos membros do exército que você enfrenta no Half-Life, como o Gordon Freeman e como o Barney. E em 2004, eu já estava acompanhando as novidades, as notícias, né, naquela internet de escada. Era horrível. Você só podia acessar de madrugada ou nos domingos, porque contava, não saía muito caro. E eu já acompanhava mais ou menos as notícias sobre a sequência do Half-Life 2 e via os gráficos e entrava em êxtase, que era lindo e maravilhoso, e ficava triste porque eu sabia que o meu PC não ia rodar aquilo nunca. E aí o jogo foi lançado, eu não adquiri, não pude, não tive condições, não teria condições nenhuma de jogar aquele jogo na máquina lá de casa. E acabei nunca jogando, e eu só fui jogar o Half-Life 2 muitos anos depois. E já, tipo, lá por, sei lá, 2008, 2009, eu joguei um pouco. Eu joguei, mas não joguei tanto, entendeu? Eu joguei um pouco assim, e realmente as evoluções que o jogo apresentava eram absurdas, não só na parte gráfica, mas toda na parte da mecânica. E depois eu parei de jogar, eu deixei de jogar o Half-Life, deixei pra lá, e agora eu estou retornando com a decisão de não, vou pegar esse jogo e vou zerar. Eu vou jogar o episódio 1, vou jogar o episódio 2 e vou zerar o Half-Life 2 e fuck you, damn it, foda-se, eu preciso jogar porque é um jogo obrigatório pra todo mundo que gosta de FPS, pra que eles vejam como é que você faz um bom FPS com uma boa mecânica, com um bom enredo, com bons gráficos e com uma boa física, porque esse jogo revolucionou nesses aspectos. No quesito física, o enredo continuava excelente, os gráficos eram lindos, e até hoje eu acho os gráficos do Half-Life 2 gráficos muito bons, mesmo já sendo gráficos antigos, tendo gráficos muito melhores, muito mais realistas. Hoje em dia o gráfico de Half-Life 2 ainda me surpreende, ainda acho um gráfico muito bonito, muito limpo. E bom, isso é um pouco da minha história com Half-Life 2. É uma história que é longa, uma história que vem no decorrer dos tempos. Eu cresci jogando esses jogos, e agradeço muito pela Valve ter desenvolvido, a Sierra que desenvolveu juntamente com a Valve o primeiro, que valeu muito a pena e era muito bom. Mas vamos falar um pouco sobre o próprio jogo, né? Half-Life 2, que é o jogo que está aqui na gameplay de fundo aí pra vocês estão dando uma olhada no game. O enredo dele é muito bom, eu considero muito bom.
bem melhor que o primeiro, sem sombra de dúvidas. Tem mais coisas, é mais aprofundado. E basicamente a história conta o que aconteceu depois dos eventos do Black Mesa, né, no laboratório, no qual o Gordon Freeman, ele é meio que colocado em o G-Man, que é essa pessoa, essa coisa, esse ser misterioso. Ele coloca o Gordon Freeman preso numa dimensão espaço-tempo, onde ele não envelhece, e durante o tempo do jogo e no tempo do game passa-se 20 anos, a história passa-se 20 anos depois. O mundo está completamente dominado por criaturas chamadas Combine, que escravizaram e lobotomizaram humanos e tornaram soldados deles. Os Combine são uma raça alienígena e que invadiram a Terra e estão tocando o puteiro aqui no território humano e tal, dominando tudo. O líder esse é o panorama geral do que está acontecendo, né? O chefe da Black Mesa assinou um tratado, fez um acordo com os Combines e se tornou o governador geral da nova Terra, entre aspas, dos aspectos gerais da Terra. Agora existem cidades numeradas, City 16, City 18, City 23. O jogo se passa numa cidade chamada City 17, Cidade 17. É onde se passa a história do Half-Life 2. Desde o Half-Life 2, não do episódio 1, nem do episódio 2. O episódio 1 acho que se passa na cidade, mas o episódio 2 já não se passa mais nessa cidade, que ela é destruída. Ó, spoiler, já foi, foda-se. Mas o Half-Life 2 se passa nessa cidade e que tá sendo controlado pelos Combines, tipo, uma situação de uma ditadura fascista mesmo, tipo, tem toda uma força de repressão na cidade, você não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade pra, tecnicamente, zorra nenhuma, nem liberdade de reprodução, ou seja, você não pode fazer sexo, as pessoas, os moradores não fazem sexo, porque justamente os Combines, para evitarem que a raça humana se prolifere, eles utilizaram-se de alguma solução para que não ocorra mais acasalamento, reprodução, né? Então, não há crianças na cidade, você só vê gente velha e parece que a personagem mais nova é a Alex Vance, que é a sua parceira, a filha do Ellie Vance, que era um cientista do Black Mesa que escapou, e que eles estão fazendo e que fazem parte do grupo de rebeldes que luta contra os Combines. Porque todo jogo pós-apocalíptico que tem uma força acima de qualquer um que domina tudo, sempre tem um grupo rebelde que luta contra. Então esse grupo rebelde é o que Gordon Freeman se une para lutar contra essa ditadura desses seres chamados Combine, esses alienígenas cornos, filhos da mãe, que dominaram tudo, e também contra esse cientista louco aí que era o chefe da Black Mesa, aquele corno, e que se colocou como governador do mundo. Um corno. Basicamente eu tô aqui eu tô lendo aqui um pouco sobre o enredo, vou ler um pouquinho pra vocês, para as coisas se tornarem mais concretas, mais corretinhas. O misterioso G-Man retorna, explicando a Freeman apenas que há uma nova missão e que seus feitos são determinantes para a conjuntura social e econômica do governo. Então Gordon se vê dentro de um trem muito deteriorado, envelhecido, indo para City 17, o cenário principal do jogo. Tudo indica que desde o final de Half-Life, G-Man manteve Gordon preso no espaço-tempo, já que aproximadamente 20 anos se passaram desde o incidente em Black Mesa. E Gordon não envelheceu, fato que explica a teoria do que o mesmo estava aprisionado no espaço-tempo. Dr. Breen, antigo administrador do complexo de pesquisas Black Mesa, o que fodeu tudo no passado, situado no Novo México, é atualmente o governador e representante dos humanos, olha que corno, perante os Combines, raça alienígena responsável pela escravidão e controle dos habitantes da Terra. 90% do poder bélico dos Combines é composto por tecnologia terrestre modernizada e modificada, e soldados humanos lobotomizados e com melhoramentos cibernéticos, ou seja, eles pegaram nossos soldados, enfiaram mais sondas na cabeça deles, lobotomizaram e transformaram eles nesses soldados que aparecem no jogo. Seguindo a linha de inteligência artificial avançada, dessa vez o protagonista tem o apoio de um grupo rebelde, as Combines, no qual Gordon participa participativamente ao lado de Alex Vance, uma das personagens femininas mais fodásticas de todos os tempos, Ellie Vance, filha e pai respectivamente, Barney Calhoun, personagem de Half-Life Blue Shift, que ele trabalha como segurança na Black Mesa na época, Judge Mossman, Dr. Kleiner, entre outros.
Os acontecimentos desde a aparição de Gordon têm consequências gritantes na moral dos rebeldes. Tem outra parte também que é interessante falar, que é sobre a Guerra das 7 Horas. Após o acidente conhecido como Resonance Cascade, ou cascata de ressonância no complexo de pesquisas Black Mesa, a questão dos portais, localizado no deserto do Novo México, diversos portais por todo o globo começaram a se formar, dando abertura para outros seres extraterrestres invadindo o planeta. Com a morte de Nilihad, o líder da raça Shen, é o último chefão de Half-Life. Tipo, isso são spoilers, mas o jogo é antiguíssimo, então se você não jogou, lamento por você, vai ouvir os spoilers, porque não faz nem... Tipo, lamento, cara, o jogo é de 98. É derrotado por Gordon Freeman no final de Half-Life. Teve início uma cadeia de eventos que iria destruir toda a humanidade. Ao que parece, Nihilaf tinha o poder de manter os portais abertos e ou fechados, dependendo do seu interesse. E com a sua destruição, o controle dos mesmos se tornou insustentável e descontrolado, provocando a tempestade dos portais. A eliminação de Nilihaf atraiu a atenção dos Combines, Aliança em português, que, como o nome indica, é um aglomerado de várias espécies de extraterrestres, ou seja, são alienígenas mesmo. Então não são seres de outra dimensão, são seres de outros planetas mesmo, então a gente está enfrentando alienígenas. O principal objetivo dessa raça autoritária, totalitária, parasitária e ditatorial é atacar planetas e iniciar uma invasão em massa, utilizando antigas tecnologias de outros planetas combinadas com a tecnologia do planeta em questão, transformando seus habitantes em soldados ou escravos. A Guerra das 7 Horas foi um evento causado de propósito por G-Man para dominar o planeta Shen. Shen era o planeta que aparece no Half-Life 1, aquela outra dimensão, como mostrado no final de Half-Life original, apesar de só aparecer no acidente Black Mesa. Outras partes que indicam isso são no final do Half-Life 2. Eu não posso, aqui já é spoiler demais. Enfim, essa seria basicamente a história do jogo. A Terra foi dominada por essa aliança de seres alienígenas que são totalitários, parasitários, ditatoriais, ou seja, dominaram tudo e os seres humanos se lenharam pra variar, e como sempre, né, sempre acontece dessa forma, é uma sacanagem. Mas basicamente a história do Half-Life 2 é essa: você tem que lutar contra essa nova raça com o Gordon Freeman, juntamente com esse grupo de rebeldes, para que vocês consigam salvar o planeta Terra, salvar a vida de todos. E aí você vai jogando, aí tem no Half-Life 2, o episódio 1 e episódio 2, que vai se dando. E possivelmente, no quem sabe, queira Deus, por favor, Valve, faça isso, o episódio 3, que seria o fechamento da série, porque o jogo ainda não acabou. O final do episódio 2 ficou em aberto, não vou dizer qual é, mas o jogo ainda não acabou, ainda tem coisas pra acontecer, e todos nós esperamos Half-Life 3. Agora eu vou falar um pouco sobre as novidades no gameplay do jogo em relação aos jogos antigos. A primeira coisa que você nota de cara são os gráficos. A Valve está trabalhando com uma nova engine, que é a Source. É uma engine que é famosíssima e foi utilizada a exaustão no decorrer dos anos em vários outros jogos. Inclusive temos o Counter-Strike, principalmente os jogos da própria Valve, no Half-Life 2, episódio 1 e 2, Portal, Counter-Strike, todos os que vieram depois. O Left of Dead. Pô, eu não acredito. O Left 4 Dead. Aquele jogo de zumbi, cara. Eu não consigo falar, velho. Que bizarro. Aquele joguinho é um jogo de zumbi. Deixa eu ver como é que é. Left 4 Dead. Isso, Left 4 Dead. Um jogo de zumbis lá onde você enfrenta sobreviventes lá com zumbis e blá blá blá. Então é uma engine que no DRS tem um jogo independente que já apareceu aqui no canal também. Ele trabalha com essa engine. Basicamente é uma engine que foi muito utilizada e muito bem utilizada por vários outros jogos, tem vários derivados. E ela fez muito sucesso por causa da física, né? A física do jogo, do Half-Life 2, ela é muito boa, ela é muito realista pra época. Acho que foi, se não me engano, o primeiro jogo que trouxe esses elementos mais realistas da física de você. A queda dos corpos com os tiros, a reação dos corpos, dos objetos com explosões, inclinação, você poder pegar os objetos, arremessar os objetos. É um jogo que você tinha bastante interação com o cenário, e isso era muito bacana e que ajudava muito na imersão do game. Tivemos a colocação dos veículos no jogo do Half-Life, que também deixou muita coisa bacana. Você controlar veículos no jogo é muito legal. A jogabilidade de coisas é simples, não é muito complicado, não é muito complexa. E é um jogo que e o enredo também é muito bom, como eu já falei aqui, já trabalhei aqui. Então ele é um FPS bastante completo, embora ele tenha a campanha dele seja, é um jogo que seja single player basicamente.
Você não tem, se não me engano, modo multiplayer no Half-Life 2. Eu posso estar totalmente errado. Deixa eu só conferir aqui se isso é verdade ou se eu tô viajando. Blá blá blá. Blá blá blá. Droga, fiz cagada aqui. Half-Life 2 minutos, gente, só pra conferir se ele tem ou não multiplayer. Eu acho que ele não tem multiplayer. Ele não deve. O primeiro tinha, o Half-Life 1 tinha multiplayer, que eu me lembro. Não tem multiplayer, era só single player mesmo, era só centrado na história, no enredo, que era muito bom. E ele foi um marco, ele inclusive ganhou como o melhor jogo do ano na época, com vários. E ele tinha concorrentes de peso nessa época também, juntos. Havia o Doom 3, que é um excelente jogo. Se não me engano, o Halo havia sido lançado, o primeiro Halo também, que tinha a versão pra PC, havia sido lançado nessa época também, em 2004. Mas nenhum deles conseguiu bater o Half-Life 2 e infelizmente seria muito difícil bater um jogo que já veio com uma história, que veio com uma mecânica totalmente diferente, nova, com um enredo poderoso, com coisas diferentes, com novidades. Realmente o Half-Life 2 mereceu e ele foi considerado o melhor jogo da década, dos últimos 10 anos. E realmente ele eu considero também um dos grandes jogos de FPS, tá no meu top 3, cara, de jogos de FPS. Half-Life tá entre eles, com certeza. Eu não vou dizer a posição, não vou dizer. Mas provavelmente é a primeira posição. Half-Life 2 é muito bom, é bom mesmo, bom pra caralho. Tipo, é muito bom. E ele é um jogo que ele conseguiu envelhecer bem. Acho que ele passa no teste de temporalidade. Mesmo de ter passado tantos anos após o lançamento, você pega o jogo, você ainda sente que o jogo, tipo, ele não tá. Claro, ele tá envelhecido, ele tá defasado graficamente e tal. Mas você se diverte muito ainda. Ele conseguiu envelhecer bem. Ele não, por exemplo, não é como o Doom 3, que eu tenho inclusive o Doom 3 aqui. Você joga ele e você nota que ele tem aquele ar de velho, de empoeirado, de mofado, de totalmente defasado. O Half-Life 2 não. Ele consegue ainda se manter relevante na sua totalidade, como um jogo relevante ainda e altamente recomendado pra galera que gosta de FPS jogar o Half-Life 2. Claro que você vai sentir falta de muitas mecânicas atuais dos jogos de FPS que não tinham na época, mas ainda é um jogo que oferece bastante desafio, que oferece principalmente um enredo muito bom mesmo, que eu recomendo demais. Então, se eu tivesse que dar uma nota para Half-Life 2, seria 10, 11, 12, porque é um jogo que ele é muito bom. Não é um jogo hypado, é um jogo que é muito bom mesmo e que merece estar na biblioteca de todo gamer que se diz gamer e que gosta de FPS. É um jogo que precisa ser jogado, sim, porque é muito bom mesmo, vale muito a pena. Não só por sua história, não só pelo seu enredo, mas não só por sua tradição dentro do universo dos FPS, mas é porque é um jogo que apresenta muita qualidade. Bom, gente, é basicamente isso que eu queria falar sobre esse jogo, sobre Half-Life 2. Contar um pouco do que é o jogo, contar um pouco das minhas experiências com ele, é o que a gente sempre faz aqui, mas quando se trata de jogos antigos. Jogos antigos você só vai entender a importância deles quando você os joga. Quando você joga e faz os comparativos com os jogos atuais, já que muitos dos jogos atuais copiam as mecânicas dos jogos hoje em dia copiam mesmo as mecânicas criadas nos jogos anteriores. É assim que funciona, é assim que é a indústria. São as influências. Nós não teríamos nada que nós temos hoje se não tivesse sido por esses jogos mais antigos que deram os primeiros passos, que se arriscaram, que ousaram. É um pouco, essa ousadia tem faltado um pouco no mercado, principalmente nos lançamentos atuais. Tem se ousado muito pouco no mercado, nos desenvolvedores, se ousado muito pouco, muito mais do mesmo, muita sequência, quase você não vê algo diferenciado, quase você não vê uma franquia totalmente nova, sempre uma sequência, um derivado, um remake. Eu sinto um pouco de falta desses desbravadores, mas é isso aí, eu espero que melhore, que isso vai mudar com certeza, o mercado vai se reinventar em algum momento que vai precisar. Basicamente é isso, galera. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você não esquece de dar seu like mais favorito. Se você não está inscrito no canal, você se inscreve no canal. Vamos ajudar o Experiência DK a crescer cada vez mais. Se você assistiu esse vídeo por alguma rede social, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, apresente o canal aos seus amigos. E é Half-Life 2 na cabeça, Half-Life 2 no coração, Half-Life 2 para quem curte FPS. É isso aí, galera. Como eu costumo dizer no meu canal, já fui, Banda Mel.